Olá, boa tarde, eu sou Etel Corrêa, chegando com as notícias quentes dessa terça-feira. Obrigada pela companhia. Mais de 2 meses depois da tragédia de Mariana, que deixou 17 mortos e 2 pessoas desaparecidas, o assunto ainda provoca muita polêmica. Para o Ministério Público, o rompimento da barragem Fundão foi uma tragédia anunciada. Um desastre que não foi evitado por negligência da mineradora Samarco e dos órgãos responsáveis por licenciar e fiscalizar a atividade mineradora, cobrando melhores condições de segurança. Veja aí. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. Uma tragédia anunciada. A frase voltou à tona em novas denúncias do Ministério Público. De acordo com o promotor, foram várias as omissões durante o processo de construção da barragem de Fundão. A principal, a empresa não ter apresentado o projeto executivo e mesmo assim a obra ter sido aprovada pela FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, em 2007. É imprescindível que o empreendedor, para construir uma barragem, apresente o projeto executivo para que o órgão ambiental analise aquele projeto e dê o aval. O que revela o momento que foi dada essa licença. Então havia muita pressão para que os órgãos dessem essa licença de maneira mais rápida e célere e com isso se comprometeu a segurança do projeto. O advogado da mineradora contesta as informações. Todo esse processo é submetido a uma série de órgãos de fiscalização e controle em matéria ambiental, o próprio Ministério Público. Se, eventualmente, um determinado requisito ou condicionante foi atendida ou justificada, ela é decidida por esse órgão, como atendida ou justificada. Ainda de acordo com o Ministério Público, outro ponto preocupante é uma pilha de estéril, material descartado de uma mina vizinha pertencente à Vale, que teria água drenada e lançada na barragem de Fundão em volume superior ao recomendado. Segundo o promotor, o relatório de segurança dessa operação também não foi apresentado. Mesmo assim a licença é concedida e mesmo assim o empreendimento continuava a operar. Realmente houve essa interferência e queremos entender qual foi o projeto que foi utilizado sem que se comunicasse aos órgãos ambientais para que evitasse essa interferência e comprometesse a segurança da barragem. Eu não quero dizer que não tenha havido interferência. É provável que tenha havido em algum momento a interferência. Havia lagos ali naquele ponto. Então, a orientação foi da VogBR para evitar riscos à operação que se fizesse aquela drenagem. E aquela drenagem foi contratada, projetada e feita. Nenhum desses relatórios técnicos, absolutamente nenhum desses relatórios técnicos, sugeriu gravidade ou risco iminente. Se tem certeza absoluta desde já, independentemente de qualquer outro fator, é que a ruptura se deu como sequência de um sismo. Para o Ministério Público, mesmo que os motivos do rompimento ainda não tenham sido esclarecidos, houve omissão e irresponsabilidade. Esse rompimento, ele escancara e põe em xeque todo o processo de licenciamento. É importante que o Estado ele busque um incremento do licenciamento de maneira a resgatar o papel desse instrumento, que é, no final, a garantia da sociedade de que ela pode dormir tranquila porque os empreendimentos operam mediante padrões mínimos. Pois é, a gente ouviu a FEAM, que alega que a responsabilidade pela operação das barragens é do empreendedor e que auditorias devem ser feitas por profissionais especialistas externos aos quadros da empresa. A Fundação disse também que a barragem do Fundão foi auditada em julho de 2015 e que a avaliação concluiu pela estabilidade da estrutura. Agora à tarde, aqui em Belo Horizonte, o ministro Adams da Advocacia Geral da União e a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, se reúnem com representantes da Advocacia Geral do Estado, da Procuradoria do Estado do Espírito Santo e das mineradoras Samarco, Vale e BHP para discutirem medidas para a revitalização da bacia do Rio Doce. Agora preste atenção nessa história que eu vou te contar. Uma família foi rendida e ameaçada de morte durante o roubo da casa deles nessa madrugada em Belo Horizonte. 2 homens foram presos, mas os comparsas fugiram. O detalhe, segundo a polícia, um dos fujões é ex-funcionário da família que foi demitido e planejou o crime. Pode? Roda para mim. Os bandidos usaram este revólver calibre 38 durante o assalto.
A polícia apreendeu ainda munição, um celular, uma aliança, um relógio, além de R$ 3.500 que os criminosos haviam roubado das vítimas. Tudo aconteceu no bairro Glória, região noroeste da capital. O homem de 68 anos, a mulher dele de 47 e uma sobrinha de 25 foram rendidos quando chegavam em casa por volta das 8 da noite. Lá dentro, os três foram colocados num quarto, foram amarrados, amordaçados, agredidos e ameaçados de morte o tempo todo. As vítimas contaram que eles fizeram muitas ameaças, vieram a fazer agressões, contra as vítimas com a arma, com a mão. A polícia foi chamada por vizinhos que perceberam a movimentação. A casa foi cercada e invadida pelos militares, que prenderam Fernando Henrique Silva dos Reis, de 20 anos, e Luan Ferreira da Silva, de 21. Eles estavam em busca de um dinheiro que a família teria recebido da venda de um carro. Era levar o dinheiro, só isso mesmo, hein? Estavam em busca de qual dinheiro? Não era aquela quantia ali não, né? Nós estávamos em busca, era de 60 mil, hein? Outros 2 comparsas estavam aqui na rua dentro de um carro que seria usado na fuga. Um dos criminosos é ex-funcionário das vítimas, demitido há cerca de 15 dias. E foi justamente ele, segundo os militares, que passou todas as informações para os assaltantes. O rapaz de 24 anos tem 2 passagens pela polícia em 2010 e também 2 em 2011 pelo mesmo crime, tráfico de drogas. No telefone dos autores havia várias conversas de WhatsApp aí, e numa dessas conversas havia o nome desse cidadão. E através desse nome a vítima logo já foi reconhecendo que era ele, o seu ex-funcionário. E é um funcionário que foi demitido? Foi demitido há uns 15 dias aproximadamente. Olha, uma tristeza, né? Você viu o que esse rapaz falou aí? Vamos voltar com as imagens dele aí. O rapaz falou que estavam atrás de um dinheiro alto. Foi fita dada, gente. No meio da polícia, o que se diz é fita dada. O rapaz que teve uma chance nova depois de 2 passagens pela polícia foi demitido e pagou assim a família. Fita dada, contou que havia dinheiro, onde estava dinheiro e o resultado foi esse. Agora, a polícia vai chegar a esse suspeito porque ele já foi identificado. Parabéns aos vizinhos que também contribuíram, chamaram a PM logo. Pelo menos 20 cidades de Minas estão com problemas causados pela chuva. 3 prefeituras já decretaram situação de emergência: Sabará, Itanhomi, no Vale do Rio Doce, e Palma, na Zona da Mata. A próxima deve ser em Confidentes, no sul do estado, uma das regiões mais atingidas. Belo Horizonte e as cidades vizinhas também registraram muitas ocorrências. Veja. As rachaduras estão por todos os lados e comprometeram a estrutura da casa de Ricardo. As trincas apareceram na madrugada desse domingo, quando chovia forte em Pedro Leopoldo, na Grande BH. O imóvel precisou ser interditado. Quando eu vi que estava fazendo um barulho, como se estivesse quebrando um biscoito. Aí começou a dar uns estalos como se fosse bombinha. Eu falei assim, a casa está cedendo. Aí onde nós corremos e saímos do quarto. Segundo o morador, a chuva intensificou um problema que já existia na fundação do imóvel. Eles acham que é compactação ou solo ser muito arenoso. Eles falaram que a chuva propiciou mais, mas já havia o problema. A Defesa Civil orientou o Cristiano, vizinho de Ricardo, a também sair de casa. Mas sem ter para onde ir, ele e a família ainda permanecem no local. Eu optei por voltar, porque eu não posso ficar muitos dias na casa de parentes. Ainda em Pedro Leopoldo, um barranco cedeu e a terra invadiu a varanda de uma casa. Um cano da Copasa estourou com desmoronamento. 27 municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte, são afetados pelas chuvas intensas. Os temporais têm provocado enchentes, deslizamentos de encostas, desabamentos de casas, além de interdições de rodovias. E a previsão para os próximos dias é de que a chuva continue em todo o estado. O sul de Minas é a região mais atingida até agora. Em Lambari, ruas e avenidas ficaram debaixo d'água no fim de semana. Várias casas foram inundadas, moradores ficaram ilhados. A BR-460 precisou ser interditada depois que uma cratera foi aberta no asfalto. No centro-oeste, na cidade de Córrego d'Anta, uma enchente provocou alagamentos de ruas e casas. Moradores de alguns bairros estão sem acesso ao centro. Muita gente perdeu móveis e eletrodomésticos.
Na região metropolitana, em Vespasiano, um muro de arrimo desabou sobre uma casa. Não houve vítimas. Em Sabará, cerca de 200 pessoas tiveram que ser retiradas de barracões desta região de encostas, no bairro Castanheiras. Pelo menos 7 imóveis desabaram. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil informou que tem monitorado as áreas de risco em todo o estado e orienta a população que vive em encostas a identificar os primeiros sinais de um deslizamento de terra. Pedras que começam a rolar do alto das encostas, árvores que começam a tombar, trincas que aparecem nas paredes, trincas que aparecem no alto das colinas e água que começa a minar principalmente na base ali das encostas. Nada de ficar esperando. E em Três Corações, no sul de Minas, o Rio Verde transbordou e alagou áreas da cidade. Famílias foram retiradas de casa e estão abrigadas em 5 escolas. Aos poucos, a água foi tomando conta das ruas do bairro Cinturão Verde. A prefeitura conseguiu avisar a tempo sobre a alta do Rio Verde e os moradores corriam para tentar retirar os objetos de dentro de casa. Cerca de 25 famílias foram retiradas dos bairros Cinturão, Feira do Gado e Vila Viana. Segundo a Defesa Civil, no começo do ano, o nível da água do Rio Verde estava em 1,80 m. Com as fortes chuvas que vem caindo na Serra da Mantiqueira, hoje ele está a mais de 6 metros. A tendência é subir mais, porque eu já estou acostumado todo ano dar entrevista com a enchente, todo ano. Então eu já sei que vai subir. Quem conseguiu sair a tempo foi transferido para um alojamento provisório. Segundo a assistência social do município, 5 escolas estão abrigando as famílias. Aqui são servidas as refeições com mantimentos doados pela prefeitura. Aqui no Caíque, cerca de 10 famílias, ao todo mais ou menos umas 50 pessoas, o pessoal está tendo que viver provisoriamente, que nem é o caso do Elias. Não tem nem previsão de quando vai sair, porque diz que as águas estão descendo ainda. Aí tem que esperar descer, depois normalizar para a gente pegar, limpar as casas para voltar. O Wellington está com a mulher e as filhas nesta sala de aula desde domingo passado. É meio complicado assim, só no caso da gente ficar dividindo o banheiro, dividindo o espaço com o pessoal, porque nada melhor do que a gente estando na casa da gente. E em Governador Valadares, um muro desabou com a chuva e o nível do Rio Doce subiu bastante. Os moradores estão assustados. Depois de uma semana de chuva em Valadares, os problemas já começaram a aparecer. Na Rua N, no bairro Figueira, este muro de contenção caiu durante a madrugada. A Gesilda mora na rua de cima e na hora do desabamento, as galinhas dela estavam do lado de baixo. Todas morreram soterradas. Mas o prejuízo com as galinhas não é o que mais preocupa a dona de casa. O medo dela neste momento é que a residência onde mora também caia, já que não tem mais a proteção do muro. E eu não tenho para onde ir, eu tenho 8 filhos. Sou mãe de 8 filhos, só 5 que moram comigo. Tenho 2 filhos autistas. Quem mora nas partes altas sofre com os desabamentos. Quem vive nas baixadas se preocupa com o nível do Rio Doce. Este grupo de moradores monitora as águas e teme inundações. Eu vim vigiar o rio, né? Porque a gente fica com medo, né? Pode invadir a casa da gente. E a situação é preocupante mesmo. De acordo com a meteorologia, há previsão de mais chuva nas cabeceiras do Rio Doce. Segundo a Defesa Civil de Governador Valadares, até as 2 horas da tarde de hoje, o nível do rio deve chegar a 2,20 metros acima do normal. Com esta marca, a rua mais baixa do bairro mais baixo da cidade, que é o São Tarcísio, já vai estar parcialmente inundada. Por causa disso, o governador Valadares está em situação de alerta. A terça-feira é mais um dia de tempo encoberto em todas as regiões de Minas. A previsão é de chuva fraca e moderada em grande parte do estado. Em Belo Horizonte, a temperatura máxima é de 26 graus. Os termômetros atingem 29 graus em Araxá, 23 em São João del Rei, 27 em Unai. E em Uberlândia, a máxima é de 30 graus. E com essa chuva toda, gente, a buraqueira já começa a aparecer em vários pontos de BH e região metropolitana. O Adilson Silva passava pela Via Expressa no trecho que fica entre a Avenida Adutora Vargem das Flores e o viaduto da Avenida João César de Oliveira e nos mandou esse vídeo. Roda aí. Aí, pessoal da Alterosa, filmar a situação aqui da Via Expressa. Olha a situação, olha a buraqueira. Isso é só um pedacinho que eu tô filmando.
Dureza, né? A Via Expressa é uma avenida de trânsito rápido que liga Contagem a Belo Horizonte. O trânsito por lá é intenso o dia inteiro. Então, esses buracos aí representam um risco grande de acidentes, principalmente com a pista molhada. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou que começa ainda hoje a operação Tapa Buracos na Via Expressa. Participe você também do Jornal da Alterosa, faça como Adilson, mande seu vídeo para o nosso WhatsApp, o número é esse aí, 98814-1360. O Aeroporto Internacional de Confins continua tendo problemas com pousos e decolagens nesta terça. Até às 10h30 da manhã foram 10 voos cancelados e 6 atrasados. A justificativa é o mau tempo. Especialistas apontam que o equipamento usado para evitar esses transtornos já deveria ter sido substituído. Veja também o que fazer para exigir seus direitos se tiver problemas. É só o tempo mudar e chover que os passageiros no aeroporto de Confins vivem o caos. Filas enormes, desinformação e uma espera de tirar qualquer um do sério. Falta de informação, a falta de atenção, de respeito, de tudo. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, os voos do último fim de semana foram cancelados ou atrasados por causa do mau tempo. A visibilidade para pousos seria um dos problemas. Confins opera com um instrumento de pouso conhecido como ILS categoria 1. Para Antônio Zanata, piloto profissional há 38 anos e professor de ciências aeronáuticas, o sistema já não atende mais a demanda. Qual que é a diferença do 1 do 2? É que o 2 vai trazer o avião até mais próximo da cabeceira da pista, permitindo o piloto ter mais chance de pousar. Por isso, apesar de já haver um método mais avançado, com pousos e decolagens guiados por satélite, o piloto acredita que a instalação de um ILS de categoria 2 já evitaria o desconforto para os passageiros. Considerando o volume de operação e a categoria do aeroporto, que é internacional, Confins mereceria também receber um ILS categoria 2 ou algum equipamento de mesmo nível. Enquanto nenhuma destas tecnologias é implantada, o jeito é se resguardar em casos de cancelamentos ou atrasos de voos. Esta advogada especialista em direito do viajante dá dicas de como proceder quando a tão sonhada viagem de avião se torna um pesadelo. Tentar buscar da melhor forma obter os documentos necessários para você reivindicar os seus direitos, seja esse documento da empresa aérea, seja os recibos que você teve que despender e entre em contato com a empresa aérea, seja por telefone ou por e-mail, para tentar obter essa restituição. Caso não consiga, você pode ir aí para propor uma ação judicial, buscando não só a restituição daquilo que você gastou e, sobretudo, danos morais. Olha, de acordo com a BH Airport, o aeroporto de Confins opera com ILS categoria 1 na cabeceira da pista por onde pousam e decolam 90% das aeronaves. Segundo a concessionária, as outras categorias de ILS se justificam apenas em aeroportos em que os impactos operacionais são frequentes em grande parte do ano, o que não é o caso de Confins. A BH Airport diz também que tem um projeto de expansão e que estuda soluções para melhorar o sistema de instrumentação de pousos e decolagens. A Prefeitura de Belo Horizonte, a BH Trans e as empresas de ônibus da capital têm até amanhã para responder ao pedido de esclarecimento feito pela Justiça quanto ao aumento das passagens. A solicitação foi feita pela juíza Simone Bottoni, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal. O reajuste de 3 de janeiro foi o segundo em menos de 6 meses e está sendo questionado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. As tarifas já haviam sido reajustadas no dia 31 de julho de 2015. Na época, a BH Trans disse que esse aumento era relativo a uma revisão contratual. Já o do começo do ano seria o reajuste anual tarifário previsto em contrato. Em Governador Valadares, gente, bandidos levaram R$20 mil em um assalto a uma lotérica. Vejam só as imagens. As imagens do circuito interno flagraram a ação dos bandidos. Eles chegam armados, um deles pula a proteção de vidro e começa a juntar o dinheiro dos caixas. A ação durou cerca de 2 minutos. De acordo com a polícia, os assaltantes levaram R$20 mil. Os autores estavam capacetes, capacete, roupas escuras. Então, a princípio não foi possível identificá-los através das imagens. Mas nossos militares de serviço de inteligência, nós estamos fazendo levantamentos, informações com o objetivo de identificar os autores e prendê-los o mais rápido possível.
O mesmo local já foi assaltado outras vezes. Em dezembro do ano passado, bandidos invadiram o estabelecimento e agiram da mesma maneira. Pularam a proteção de vidro e na ocasião levaram R$12 mil. A polícia acredita que os crimes podem ter sido cometidos pela mesma dupla. O caso está sendo investigado. A Justiça condenou 5 vereadores de São Joaquim de Bicas por crimes contra a administração pública, a maioria deles em regime fechado. Marcos Aender, o Marcão, foi condenado a 27 anos e 3 meses. Carlos Alberto, o Carlinhos da Funerária, a 18 anos e 5 meses. Tarcísio de Rezende, o Neném da Horta, a 15 anos e 2 meses. Nilton César da Silva, conhecido como Niltinho, a 10 anos e 2 meses. Já o parlamentar Cristiano, chamado de Balança, a 6 anos e 10 meses em regime semiaberto. Para ele foi concedida a liberdade provisória. Ficou comprovado, segundo a sentença, que os vereadores, além de praticar crimes contra a administração pública, solicitavam vantagem indevida para aprovar projetos de interesse de empresas privadas. Entre os crimes estão corrupção ativa, passiva e tráfico de influência. Os parlamentares tiveram decretada a perda dos cargos públicos e mandatos eletivos, além da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos depois do cumprimento da pena. Oportunidades de emprego com carteira assinada oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 2 vagas para inspetor de alunos de escola privada, salário de R$ 1.247. 6 vagas para Sushi Man, com salário de R$ 1.452. 1 vaga para administrador de sistemas operacionais, salário de R$ 1.021. 20 vagas para operador de telemarketing ativo, com salário de R$ 880. Mais vagas no site cine.com.br. Acabou a polêmica, pelo menos por enquanto. Gente, o prefeito Márcio Lacerda voltou atrás e revogou o decreto que proibiu o uso de churrasqueiras, grelhas, assadeiras, caixas de isopor e utensílios que gerem fogo ou chamas em locais públicos da capital mineira. A revogação foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Mesmo assim, a prefeitura esclarece que continuam mantidas as proibições do Código de Posturas, que estabelece que é vedada a colocação de qualquer objeto que obstrua total ou parcialmente as calçadas e locais públicos da capital. A exceção é para os equipamentos que tenham licença para o serviço. Depois do intervalo, você vai ver. O empresário que teve de demitir todos os funcionários e faz tudo sozinho na fábrica. É um tempinho só para tomar uma água, eu volto. O dono de uma fábrica de vassouras teve que tomar uma medida drástica para não fechar a empresa no momento de crise. Olha, ele chegou a ter 22 funcionários, mas precisou demitir todos eles e continuar tocando o negócio sozinho. Veja só. Quantas vezes tinha funcionários que chegavam aqui com uma grande alegria para trabalhar, às vezes nos fins de mês, fins de ano, a gente fazia nossas festinhas de Natal, chegava as famílias todas juntas para comemorar, entendeu? Então hoje tudo acabou, hoje sou eu e eu. É uma rotina puxada e solitária. Seu Rubens é dono e, ao mesmo tempo, o único funcionário da fábrica de vassouras que ele criou em 1985. Aos 62 anos, ele agrega todas as funções. No escritório, atende aos clientes. Esse aí dá para fazer a 1,20. Na linha de montagens, cuida da fabricação de cada vassoura e, sem perder o fôlego, também carrega as encomendas e faz as entregas. O pique aqui começa às 7h30, 8 horas da manhã e tem dia que passa das 6 da tarde. A decisão de trabalhar sozinho não foi opção, mas uma imposição por causa da crise. Ele me mostra o espaço onde fica o depósito. O local já guardou mais de 400 mil vassouras. Hoje, o estoque está em pouco mais de 30 mil. Seu Rubens afirma que a fábrica chegou a ter 22 funcionários, mas a carga pesada de impostos fez o negócio encolher. Os impostos que é jogado sobre a pequena empresa, eu tenho 100% de certeza que ele não é tão pouco como eles pregam.
Um pequeno, se tirar 800 conto por mês da empresa, esses 800 reais já vai fazer falta para pagar um empregado. Mesmo assim, ele ainda sonha em voltar a crescer e afirma que, apesar das dificuldades, não pensa nunca em desistir. Dizem que só alcança os objetivos aqueles que tentam, né? Então eu estou firme e forte no propósito de tentar. Eu posso até não alcançar, mas pelo menos ninguém vai dizer que eu desisti no meio do caminho. Daqui a pouco a gente volta com sorteio de ingressos para um dos carnavais mais animados de Minas. E também com mais uma reportagem especial da série dos 20 anos do ET de Varginha. Veja como estão as pessoas que foram testemunhas do caso de extraterrestre mais famoso do Brasil. Tem sorteio hoje aqui no Jornal da Alterosa. Você já pode garantir o seu lugar e de mais uma pessoa em um dos carnavais mais animados de Minas. Ligue agora para 3209-0988, código 31 e concorra a pares de ingressos para o bloco Prêmio, que dá direito à entrada nos 5 dias do Carnaval de Abaeté. Já estão confirmados os shows de Aline Rosa, Henrique Juliano, Wesley Safadão e Kit Ilusão. Não fique fora dessa. Ligue agora e concorra a um par de ingressos. 3209-0988, código 31. Daqui a pouquinho a nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. Eu te desejo boa sorte. A mulher da minha cama, olha que namorar pra quê? Já tenho namorada, o nome dela é Farra. E amanhã se completam 20 anos do aparecimento do ET de Varginha. Você vai ver agora a segunda reportagem da série especial que o Jornal da Alterosa exibe nessa semana. O que dizem as pessoas que foram testemunhas do caso de extraterrestre mais famoso do Brasil. Seu Lázaro vai completar 80 anos. Há 2 décadas, o aposentado estava logo atrás das jovens na trilha do bairro Jardim Andere. Por pouco, ele também não encontrou com a criatura. Se eu entendesse que era alguma coisa, eu podia ter seguido essa aqui para ver, mas nelas gritar e correr para ir embora, eu também vindo para casa, cheguei em casa. Na rua Benevenuto Braz Vieira, local onde o ET teria aparecido, muita coisa mudou. Casas foram erguidas, moradores morreram ou se mudaram. Alguns metros dali, pela janela, Dona Gilda acompanhou todas essas mudanças. A aposentada diz acreditar que algo de estranho aconteceu naquele dia, mas que o suposto aparecimento não fez muita diferença na vida dela. Não aconteceu nada, só ver o povo vindo gravar e comentário, só. Não fez diferença nenhuma. Um personagem importante dessa história ficou no anonimato. Ele é responsável pelas formas dadas na reprodução da imagem do ET de Varginha. Desenhos que ganharam esculturas hoje espalhadas pela cidade. Em 20 anos, ele viu o retrato falado ganhar o mundo e a mídia. Vinícius Cunha já era repórter cinematográfico da TV Alterosa em 1996, quando foi chamado para dar traços à imagem que estava apenas na cabeça das 3 vargienses que teriam visto o extraterrestre. A minha intenção na época era apenas colaborar com o meu amigo, um pesquisador, e só. Vinícius conheceu as jovens que teriam avistado a criatura. Segundo o repórter cinematográfico, elas estavam muito assustadas e em nenhum momento entraram em contradição sobre as características do suposto ET. Tanto é que foi até interessante que quando eu gravei com eu pedi para ela mostrar o tom de marrom. Ela mostrou na cozinha um tom, né? Era esse tom. Aí com a outra eu falei assim, era um marrom escuro. Ela falou assim, não, é um marrom claro. Então ficou diferente do que a outra havia dito. Aí eu pedi para ela mostrar, falei, então me mostra na cozinha. Ela mostrou o mesmo que a outra mostrou. A senhora acredita? Não, não teve nada. Eu acredito, porque foi um dia muito feio e o lugar, né, ficou marcado, porque ficou amarelado o chão lá. Eu particularmente acredito piamente que elas viram alguma coisa. Agora, dessa alguma coisa para ser o que aí tem uma distância, né, cabe à pesquisa, né? Amanhã tem mais ET de Varginha, a edição de hoje termina agora. Vem aí o TV Verdade com Ricardo Carlini. Outras informações nos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.